Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Cast. Mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No YouTube, Mundo Music FM 103.9, no Instagram, Mundo Music 103.9, no TikTok, Mundo Music 103.9 e também estamos lá no Facebook. E o Mundo Cast de hoje vai falar sobre dor. E nada melhor que uma pessoa que é especialista no assunto. Nós estamos falando do médico Dr. Carlos Marcelo de Barros. Ele que é especialista na questão da dor, é professor também na Faculdade de Medicina da Unifal e presidente da SBED, Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. Dr. Carlos Marcelo, muito obrigado por ter aceito nosso convite e estar participando do Mundo Cast. Obrigado, América. Acho que é sempre uma honra poder falar sobre um tema que cada vez tem ficado mais em evidência para a população e para todo o mundo da saúde. Para a gente começar, né, a questão da dor. Muitas pessoas têm dor crônica, têm enxaqueca, mas na realidade, o que é a dor? O que traz a dor ao ser humano, à pessoa? É bem interessante, que a dor ela é um mecanismo de proteção que o corpo tem para avisar que algo está errado. Só que em algumas patologias, ou em consequência de algumas patologias, ou em disfunção, por exemplo, você não precisa ter uma lesão para ter dor, o corpo passa a interpretar aquela dor de maneira persistente e não relacionada mais à lesão que causou, não tendo... Muitas vezes, por exemplo, as chamadas dores nociplásticas, que enquadram a fibromialgia, por exemplo, a própria enxaqueca, você não tem uma lesão clara ali que causou aquela dor e você tem aquela percepção dolorosa, que a IASP, que é a International Association for Study of Pain, ela coloca como uma sensação desagradável associada ou não a uma lesão tecidual, né? E é isso que a gente chama de, se ela persistir por mais de 3 meses, a gente chama de dor crônica. É quando a dor deixa de ter um valor biológico protetivo e passa a ser a doença. Certo. Então, ou seja, a dor ela é em si a doença que o paciente sente. E tem uma prevalência absurda. Se você pegar estudos americanos melhores, que eles têm uma estatística bem melhor que a nossa, 20% da população tem dor crônica, que necessita de tratamento. Se você pegar a população, 100% das pessoas vão ter em algum momento da vida necessidade de tratar algum quadro de dor, mas 20% tem dor crônica, que a dor é a principal doença dela. E de 7 a 8% da população, a dor impacta diretamente a qualidade de vida. Ou seja, faz as pessoas viverem dias sem qualidade, né? Se você pegar o estudo, por exemplo, da Fundação Bill e Melinda Gates, de 2020, acho que foi a última edição que eles lançaram, se você pegar as 15 principais causas de dias vividos sem qualidade, ou seja, dias que a pessoa vive sem ter nenhuma qualidade, a dor, ela é 8 ou 9 dessas 15 causas e a mais prevalente é a dor lombar, por exemplo. Sim. Né? Agora, eu tenho uma definição diferente de dor. Eu sempre falo, dor é o que se perde. Porque o paciente com dor crônica, ele não é só a sensação ruim, aquela sensação desagradável em alguma parte no corpo, especificamente. É o trabalho que você não consegue realizar, é o esporte que você não consegue praticar, é o filme que você não consegue assistir. É o jantar que você não consegue ir com a sua esposa, com o seu marido. Vai interferir tudo no dia a dia da pessoa. Então, você começa a perder. Isso, claro que impacta na maneira que a pessoa se relaciona com o mundo. Então, o paciente com dor crônica, ele sofre pelo que ele perde. Ele sofre pelo que ele perde de qualidade de vida e que ele não consegue exercer as atividades conforme ele gosta ou da maneira que ele enxerga o mundo. Por isso que é extremamente variável. Sim. Por exemplo, um paciente, vamos pôr, um sedentário. Certo. Profissional do sofá, né? Às vezes uma dor lombar para ele não vai incomodar tanto, às vezes só tem que arrumar ali no sofá e tudo bem. Mas e um atleta? E uma pessoa que depende do corpo para viver, para trabalhar? Então, aquela dor ela vai representar para ele muito pior do que para outra pessoa. Certo. Em pacientes oncológicos, por exemplo, a dor, além de ser algo extremamente desagradável nesses pacientes, muitas vezes a dor lembra ele que ele tem uma doença que está ameaçando a vida dele.
Então, é claro que a percepção, a maneira que a pessoa vai expressar e relacionar com o mundo, em termos desse tipo de sentimento, é bem diferente individual para cada paciente. Então, é bem mais complexo que a gente pensa. À medida que os estudos vão avançando, a medicina, né? A questão do tratamento. Tem gente que desconhece a questão da dor e, como o senhor citou, influencia no dia a dia. De que forma que as pessoas devem procurar? Quando que chega no momento de procurar uma ajuda de um médico, de um profissional que entenda dessa questão da dor? Quando que ela tem que estar, né, à medida que vai tendo essas questões, como o senhor disse, de influenciar no dia a dia, aquela perda que tem, né? A partir do momento que a dor ultrapassa 3 meses, ela pode ser chamada de dor crônica. A partir do momento que você está tratando, às vezes tratou com 1 médico, 2 médicos, 3 médicos, 4. A média que a gente recebe, às vezes, no consultório, o paciente passou em 8, 10 médicos. E não tem uma solução, sim, você tem que procurar um especialista em dor. Aí você vai encontrar a primeira barreira. Porque no Brasil, hoje, registrado no Conselho Federal de Medicina, tem 1.000 e poucos. Muito poucos. Serviços de dor, igual que a gente tem aqui em Alfenas, você conta no dedo de uma mão no país. Então, é até uma coisa difícil até de responder. Eu acho que, como presidente da sociedade, eu já tive que responder isso umas 500 vezes. Eu não tenho uma resposta certa. Por que foi tão negligenciado ao longo das décadas, né? Ao longo da evolução da medicina, ignorou a dor? E não tem uma resposta. Agora, assim, você ficar olhando para trás, né, não resolve um problema que tem que ser para frente. Então, tem que seguir. Existe um problema de conscientização, de educação, de formação, né, dos profissionais de saúde. Então, é um desafio enorme. Sim, sem dúvida. Porque aqui em Alfenas, como a gente tem um centro bem conhecido no Brasil e fora do Brasil, inclusive, os pacientes acabam que têm mais acesso, acabam que têm chegando. Mas fora daqui não existe. O paciente não tem, a maioria dos pacientes não tem nem para onde ir, né? E ficam tratando. E não chega a conclusão nenhuma, né? Infelizmente. Por quê? Menos de 5% das faculdades de medicina tem dor crônica na grade de graduação. Então você não ensina o médico que existe dor crônica e a tratar a dor crônica. E é a doença mais prevalente. Então, parece um contrassenso? É um contrassenso, mas é um fato, né? É um fato e acontece. Por exemplo, em Minas Gerais, só a Unifal e a FMG têm dor crônica na graduação. Nossa. Então você pega, olha quantas faculdades de medicina hoje, tem faculdade de medicina em toda esquina, mas não sei. Tanto que a gente conseguiu em Brasília, através da deputada Bia Kiss, apresentamos um projeto que é o 336-2024, via SBED, eu tive a honra de ir lá no Congresso Nacional. E esse projeto está lá que obriga o Estado a criar políticas públicas para o tratamento de dor crônica e obriga as faculdades a ter dor crônica dentro da grade. A disciplina do... Porque assim, você consegue ensinar o médico, mesmo não especialista, mesmo que não seja da área, ele vai saber que isso existe, vai saber que isso tem tratamento e da importância que a dor crônica tem no impacto da vida. Para você ter uma ideia, se gasta mais hoje no mundo tratando dor crônica do que se gasta com câncer, AIDS e doenças cardiovasculares, infarto, AVC e suas consequências somados. Que absurdo, hein? Então, assim, o custo financeiro, o custo social e o custo emocional dos pacientes, absurdo, e a gente não se preparou. O fato é esse, a medicina não se preparou para tratar esses pacientes. Com a evolução da informação, igual a gente está fazendo aqui agora, os pacientes não aceitam mais. Ninguém aceita o profissional de saúde falar que você tem que aprender a conviver com essa dor, isso aí é normal. Ou então, principalmente para pacientes com distúrbio de dor crônica, que você não tem uma causa assim tão definida, falar que o paciente está fingindo, somatizando, é coisa da tua cabeça. O paciente não aceita isso mais, né? Sim. Então, se tem a possibilidade de descobrir, ter um recurso, né? E a demanda por profissionais vai ser absurda. Eu falo que assim, no meu tempo de trabalho, que eu pretendo aposentar um dia, acho que a gente não vai formar o número de profissionais suficientes, médicos, para tratar a quantidade de pacientes com dor crônica. E não são só médicos, né? O tratamento da dor, ele é eminentemente, conceitualmente, multiprofissional, ou seja, não é só do médico. Você tem que tratar com fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfermagem, terapeuta ocupacional,
todos os profissionais que podem, de alguma forma, estar envolvidos no tratamento da dor crônica e multidisciplinar. Ele não é de uma só especialidade. Então, tem que ter uma equipe, e todos os profissionais da área de saúde tem que ter um pouquinho de conhecimento relacionado à dor. Sim. Fundamental. E, na questão que o senhor disse que em Minas Gerais só o FMG e a Unifal tem a disciplina. Tenho conhecimento, sim. Como que é esse trabalho junto aos acadêmicos, aos estudantes de medicina, para passar esses conhecimentos? É bem desafiante. Eles falam que eu sou muito exigente. Eu não sou exigente. Né? Se você não exigir de um jovem futuro médico que ele tenha responsabilidade de aprender e amor pela profissão que ele está exercendo, ele está no lugar errado. Sem dúvida. Então, eu não sou exigente. Né? Talvez eu leve isso mais a sério. Né? Mas só que eu acho que eu entro num momento muito difícil para eles, que eles são muito jovens, ainda até para compreender a magnitude do que é o problema e compreender a importância do que eles estão aprendendo naquele momento. Que, na verdade, é uma noção. Né? Sim. A gente conseguiu implantar a disciplina dentro da universidade, mas são 30 horas. Mas isso já é uma vitória, assim... Gigante. Mas eu acho que, de alguma forma, isso planta uma semente neles que eles vão ter pelo menos noção que a dor crônica existe. Né? Que a dor crônica existe como doença, da importância que ela tem para a sociedade, de não ser uma pessoa que, não ser um futuro profissional que vai falar para o paciente que ele tem que acostumar a viver com isso. Ele vai saber pelo menos que existem profissionais aptos a tratar esses pacientes. Mas não deixa de ser desafiante. Acho que pelo momento, que a disciplina ela ainda é no momento, na metade do curso, eles são muito jovens, então é bem desafiante e exigente eu sou mesmo. Então isso aí, eles que acostumem. Para se descobrir a questão da dor do paciente, como o senhor falou, que ele não aceita mais ter que conviver com isso, passou por 3, 4, 5 médicos, é difícil descobrir a causa ou não tem causa específica à dor? Ou hoje consegue com exames e depois um tratamento medicamentoso resolver a questão? Não, olha, o diagnóstico, se ele for bem perseguido, né, e procurar de maneira correta, na maioria das vezes a gente consegue encontrar sim. E você tem, como eu falo, para quem não conhece, porque assim, você não pode julgar as pessoas, que a verdade é o bem mais transitório que a gente tem. A verdade é aquilo que você vê baseado no que você vive, né? Sim. Para quem vive em Alfenas, só vive aqui, ele não tem noção do que Alfenas tem e é dentro da saúde. Alfenas tem uma saúde hoje melhor do que a maioria dos países do primeiro mundo. Olha, eu conheço o mundo inteiro. Conheço o mundo inteiro trabalhando como médico, né? Assim, dando Sim. aula, tendo contato com médico. Alfenas tem uma saúde a nível de primeiro mundo e com acesso, inclusive, superior ao primeiro mundo. Por exemplo, o povo fala muito do Canadá. O Canadá, para você marcar uma consulta especialista, são 4, 6 meses. Nossa. E olhe lá. Né? Estados Unidos você marca, mas tem que pagar. Tem que pagar. Se for para pagar, se não for pagar, você não marca. Então, assim, a saúde, o sistema de saúde da cidade de Alfenas, eu posso falar que talvez seja um dos melhores do mundo. Não é nem só do estado. Né? Aí, como a pessoa só conhece aqui, qualquer problema que dá, ela vai reclamar. Mas, claro, porque ela não tem uma visão comparativa, né? Tipo, ir para uma São Paulo da vida e buscar um atendimento. Qualquer outra cidade, qualquer lugar. O sistema de saúde tem aqui, ele é exemplar. É claro que é perfeito? Não, porque é impossível você ser perfeito em saúde, porque saúde é eminentemente imprevisível. Mas o que acontece? Nós temos recursos aqui para fazer diagnóstico. Sim. Então, todo paciente procura a gente, acaba se você consegue. Muitas vezes você precisa de exames avançados, principalmente ressonância magnética, eletroneurografia e outros, para você elucidar exatamente a causa daquela dor. E quando você tem dúvida, você ainda pode fazer alguns procedimentos, como, por exemplo, bloqueios testes. Se você desconfia que a dor é daquele nervo, você vai e aplica uma pequeníssima quantidade de anestésico naquele nervo especificamente, seja guiado por raio-x, tomografia, ultrassom. Se a dor melhorou, você achou o local. Aí você faz o tratamento adequado. Né? Então, hoje eu tenho uma felicidade grande, por exemplo, o nosso serviço aqui, ele tem uma estatística de resultado. Pra você entender, tanto que dor é difícil, você considera um resultado satisfatório o paciente que tem uma melhora de 50%. Nossa. O nosso serviço aqui tem uma estatística superior a 90% dos pacientes com melhora que 50%. Essa estatística é invejável a nível mundial.
Talvez até pela estrutura que a gente tem. E a pessoa que sofre dessa questão, ela tem condições de buscar isso pelo SUS ou via particular? De que forma ela consegue? Hoje, mais uma coisa falando de Alfenas. Alfenas talvez seja uma das pouquíssimas cidades do mundo, né? Do Brasil, com certeza, que um paciente ele tem acesso a tratamento integral pelo sistema público. O que acontece? Evidentemente é difícil o acesso, mas, por exemplo, a gente tem um ambulatório de dor crônica lá na Unifal. Sim. E tem as consultas via Cislagos. E tem a oncologia. Oncologia é a que tem o canal mais aberto. Como a demanda é muito grande, você não teve como abrir mais. Então, a preferência é para oncologia. Certo. Mas os pacientes, eles conseguem acesso. Além do que, o nosso centro de dor, ele é um centro educacional. Ah, sim. Então, o que acontece? Vem outros médicos do Brasil e de fora, já veio o médico do Uruguai, da Argentina, do México, aprender aqui com a gente. Então, a gente ainda consegue receber via as empresas farmacêuticas, as empresas que produzem materiais médicos, a gente recebe doação de material para procedimentos que são extremamente caros, que a gente consegue fazer nos pacientes. Então, Alfenas tem essa vantagem. Essa vantagem, né? Então, assim, não está fácil pela alta demanda, mas que existe um caminho para o paciente acessar o SUS aqui, existe. Os pacientes da oncologia é imediato. Por exemplo, entre o encaminhamento e a primeira consulta é no máximo uma semana. Então, sim. Da oncologia não tem... Que a questão da oncológica é mais crítica, né? Não, o serviço nasceu para isso, né? Sim. Então, os pacientes, aí existe uma questão limitada, né? Você tem um número de profissional, você tem 5 dias úteis na semana, você tem que dormir, você tem que ir para casa. Sim. Então, acaba que limita um pouco. Mas, por exemplo, o paciente ele consegue ter atendimento. Certo. Que é uma coisa que você não tem em lugar nenhum fora daqui. Sim. Né? Como o senhor chegou a Que citar... tem, evidentemente, particular e alguns conventos, não todos. O senhor chegou a citar a questão da estrutura hospitalar de Alfenas, do atendimento médico. Eu lembro que me recordo que eu fiz uma reportagem, várias vezes, na época da pandemia. O senhor estava como diretor clínico da Santa Casa, né? Agora eu estou de novo. Tá de novo? Coisa boa. O senhor falando da estrutura, de como o sistema estava suportando toda a demanda. Então, mais uma vez, a gente... eu gosto de aproveitar essa fala sua para frisar da importância das pessoas terem noção do que temos aqui na cidade. Olha, teve um momento da pandemia que foi até interessante, não é do nosso assunto, mas é importante. Sim. Existe uma terapia que chama ECMO, que o paciente que está na situação de falência máxima, um aparelho substitui o coração e o pulmão para oxigenar o sangue para o corpo poder recuperar. Os locais que tinha mais paciente ECMO naquele momento no Brasil era Santa Casa de Alfenas e o Albert Einstein em São Paulo. Olha só. A gente tinha 4 ou 5 pacientes em ECMO aqui ao mesmo tempo. Uma coisa assim, inimaginável. Nós chegamos a ter mais de 70 pacientes entubados ao mesmo tempo. E como são 2 grandes hospitais da cidade, o atendimento ele não parou, porque a Santa Casa ficou destinada à Covid, o outro hospital continuou atendendo. Sim. E assim, morreu muita gente porque ia morrer mesmo. Sim, por causa da questão do vírus, né? Mas a taxa de letalidade nossa foi comparável a hospitais de nível A de São Paulo, por exemplo. Coisa então, boa. Foi uma luta. É claro que foi difícil, principalmente para quem perdeu alguém querido, mas mostrou a força que o sistema de saúde de Alfenas tem. Na questão da dor, a evolução dos medicamentos, entra aí o canabidiol, que está tendo uma batalha aí na questão de regulamentação. É um medicamento que veio para compor, para ajudar os pacientes que necessitam? Olha, como todo medicamento, ele vai ser fantástico para alguns pacientes, para outros não vai adiantar nada. Do canabidiol, isso aí, eu já falei. Que junta também a questão da fantasia por ter maconha, que não sei o quê. Vira um folclore danado, né? Eu falo que eu consigo fazer raiva nos religiosos e nos verdes, né? Verdes é aqueles que acham que você tem que liberar para a pessoa plantar maconha no fundo de casa. Cara, isso não é remédio. Não é remédio. Nós estamos falando de uma planta que tem variedade de solo, sol, chuva, etc, etc, etc.
Você falar que você vai plantar 3 pés de maconha no fundo de casa, falar que isso é remédio, não. Isso aí é uma charopada e uso recreacional. Sim. Do mesmo jeito, ainda, como fala, na outra ponta da história, você pegar e confundir o medicamento que é extraído da planta como uso recreacional, você prejudica os pacientes. Sem dúvida. Aí eu te falo, uso de medicamentos à base de maconha no Brasil, canabinoides, ele é proibido? Não, ele não é. Ele é proibido pro pobre. Por causa do... Porque se você tiver dinheiro, você vai na farmácia, compra mais de R$1.000, ou então você importa dos Estados Unidos, na maioria das vezes, ele chega na tua casa numa caixinha com o seu nome. Então ele tá proibido para quem? Pro pobre. Só que aí você tem uma pressão muito forte também da indústria querendo vender. Sem dúvida. Você tem mais de 200 importadores e comercializadores de cannabis medicinal no Brasil. Mais de 200. Que isso. Seja O mercado é bem... Aí, querendo empurrar também como a solução, como se tratasse de uma encravada crise de ansiedade. Não. Você tem bastante evidência para alguns quadros de epilepsia refratária em crianças, que até admirava a luta de alguns pais tiveram para conseguir tratar os filhos. Às vezes perguntava, cara, se isso fosse uma coisa de um filho meu, eu ia fazer a mesma coisa, até pior. Entendeu? Então, por que alguns pais plantaram no fundo de casa? Porque era a maneira que ele tinha de ter um remédio muito mais ou menos. Agora, hoje não. Hoje você tem o acesso, já tem estados, por exemplo, São Paulo já tem uma lei de acesso. E agora, trazendo para o nosso tema, para dor crônica. Sim. É um adjuvante. O que é um adjuvante? O adjuvante, ele compõe. Para alguns pacientes com excelentes resultados, eu devo ter pelo menos mais de uns 100 pacientes que tomam medicamentos à base de cannabis, e para alguns pacientes não vai adiantar nada. Como Os todo medicamento. Para uns, sim. É um adjuvante. É um adjuvante e com potencial terapêutico para alguns pacientes. Então, o que acontece? Eu acabo que eu recebo muito paciente que vai lá no consultório, porque às vezes ouve a gente falar, lê alguma reportagem, que vai lá pedindo a prescrição como se aquilo fosse... A salvar a vida. A salvação. Aí você tem que ser o precursor da má notícia, né? Falei, olha, não vai adiantar nada. No teu caso, mas eu vejo você falando que é um bom medicamento. É um bom medicamento, mas não é para Para uns vai servir, para outros não. Para outros não. E tem vários tipos de medicamento, tudo, e não tem nada, absolutamente nada a ver com o uso recreacional. O senhor acha que a legislação tem que avançar para liberar, para que o Sistema Único de Saúde forneça para quem necessita? Sem THC, você pode vender em supermercado. A questão é o THC. Sim. Que tem efeito psicotrópico, né? Então, assim, o medicamento isolado sem THC, em alguns estados americanos, você compra no supermercado. É um calmante. É um calmante natural. Você só dorme bem, para te falar a verdade. Agora, com THC tem que ter controle igual a gente tem aí com esses medicamentos benzodiazepínicos, que faz mais mal para o paciente que canabinoide, para falar a verdade. Rivotril, entendeu? Os pacientes ficam tomando Rivotril, a droga pesada, né? É pior do que ficar tomando cannabis, para falar a verdade. Então, assim, acho que o que determina onde o canabinoide pode ser vendido é a concentração de THC. Então, acho que os medicamentos sem THC você pode vender em farmácia. Vai fazer nada. Se a pessoa tomar um vidro, o mais vai acontecer é dormir uns 2 dias e depois acorda. Tem um tabu, então, em volta desse tema todo, né? Que deve ser quebrado. A ignorância, né? Ignorância dos dois lados. Ignorância de quem acha que de qualquer jeito funciona e ignorância de quem acha que tudo é a mesma coisa. Então, você fica no meio ali, apanhando os dois. Complicado. Fala um pouquinho para nós da SBED. O que é a SBED? A SBED, ela é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Ela é uma sociedade multiprofissional, ou seja, ela tem médicos, enfermeiros, tudo. A maior sociedade científica de dor da América Latina, aqui no Brasil, que eu tenho a honra de ser presidente. O senhor está como presidente. Sou presidente, então assim, hoje eu sou presidente da maior sociedade de dor da América Latina, com sede em São Paulo, né? Saindo aqui de Alfenas, para você ver a pujança do sistema de saúde de Alfenas, né? E a SBED, ela tem justamente esse trabalho de levar conscientização e conhecimento aos profissionais sobre o tratamento, o manejo e o alívio da dor. Né? Hoje, e a maior sociedade científica, né? Afiliada à IASP, né? E a gente está aí
trabalhando dentro da SBED agora para tentar aprovar leis que obriguem o ensino de dor. Então nós temos 2 projetos. Tem um projeto em Brasília, que é capitaneado pela SBED, eu como presidente, evidentemente, que vou lá representar, que nós temos o projeto 33624 pela deputada Bia Kicis. Sim. Alguém vai falar, mas Bia Kicis, não tem nada a ver. Isso é um projeto apartidário, né, que é assistência e educação em dor. E nós temos aqui em Minas Gerais, aí vem do outro lado, vem o Luizinho. Sim, deputado Nosso estadual. conhecidíssimo Luizinho, que é ex-prefeito, que muito fez pela saúde, Sim. do PT. Sim. E apresentou um projeto parecido em Minas Gerais que obriga o Estado a criar políticas públicas de tratamento de dor crônica. Aí nós vamos avançar de verdade. Sim, isso é muito Então, interessante. deixar aqui meu agradecimento ao Luizinho. Pra você Sim. ver que assim, em Brasília um deputado do PL, em Minas Gerais um deputado do PT, em Santa Catarina vai ser um deputado do PMDB. Sim. Então, essa é uma questão super partidária. Não temos... Sim, não pode ter, porque penso, né, que a partir do momento que a pessoa é eleita, ela não é... Ainda mais nesse daquele tema, nicho, né? Ele é de todo mundo. Ainda mais neste tema, Sim. né? Neste tema você não pode... Uma coisa de saúde pública, né? E para quem abrir a porta para os pacientes com dor crônica, a gente vai, evidentemente, como presidente da SBED, aí não é o Carlos Marcelo tem lá, é o presidente da sociedade mais importante que trata do tema na América Latina, então minha obrigação é ir lá. Sim. E aqui em Alfenas tem o instituto, né? O Simpem, que você atua. O Simpem ele é uma empresa privada. Sim. Né? Eles são, na verdade, são 2 empresas que eu sou um dos acionistas. É uma faculdade, né, que, por incrível que pareça, é a maior instituição de ensino de medicina da dor do mundo. Hoje. E aqui em Alfenas. Alfenas é um polo, né? Sim. A sede é em São Paulo. A gente tem uma sede em São Paulo, mas nós temos unidade em Campinas, Rio de Janeiro, Brasília. Então a gente faz cursos de medicina da dor para médicos especialistas. Né? E hoje é a maior instituição de ensino de dor do mundo, que é o Simpem Faculdade. E existe o Simpem Clínicas, que aí a gente tem a nossa aqui em Alfenas. Certo. Então são 2 instituições diferentes. Que atuam na questão da dor. Atuam na questão da dor. Uma ensinando e a outra atendendo. Acho que o trabalho, então, está sendo bem feito, caminhando na questão da saúde pública. Em breve teremos bons resultados aí, como o senhor disse, um trabalho a nível federal, estadual, para atender a população que necessita. Eu falei lá no Congresso Nacional, olha, gente, isso aí a gente tem que resolver o problema do... Eu falei na minha posse na SBED também. A gente tem que resolver o problema do Brasil. Porque se eu for pensar bem no meu micromundo, a Alfenas já tem. Entendeu? A Alfenas já tem o serviço que é o que a gente gostaria que todas as cidades, pelo menos as regionais de saúde, tivessem. Nós temos serviço para atender os pacientes. Então, a gente quer que o que foi feito aqui seja reproduzido em escala nacional, né? É claro que isso vai demorar algum tempo, mas o tempo passa de todo jeito, né? Sim. Então, se você não começar hoje, daqui 20 anos o tempo passou e você não fez nada. Tem que dar o primeiro passo para que no futuro breve tenha... E eu tenho aí 2 anos como presidente e depois disso outro continua, mas enquanto for eu tenho que fazer, né? Certo. Para quem quiser procurar saber mais ou precisar dos serviços, o senhor pode deixar os contatos, telefone, rede social? Para quem quiser saber mais sobre dor, entra no site da SBED, né? sbed.org.br ou dor.org.br, aí você vai se informar. Se for profissional de saúde, se associa à SBED, que é muito importante fortalecer a SBED para fortalecer a medicina da dor. Agora, para os pacientes que precisam de assistência, a gente está aqui em Alfenas, no 5º andar ali do prédio da oncologia na Santa Casa, no 3299-6414. Esse é o telefone da clínica. E quem quiser me acompanhar aí no carlosmarcelo.dor. @carlosmarcelo.dor, que é meu Instagram. Ok. Não sou eu que tomo conta dele não, mas ele tá lá. Tá lá disponível para quem quiser informação. Mas eu publico também. Sim, sim. Eu só não fico ali nele. Porque tem muitos afazeres, né? Exatamente. A gente tem uma equipe que toma conta dele com muito carinho e está à disposição para ajudar e tentar construir um mundo sem dor, né? Com certeza.
E que seja assim, né? Em breve para todos que tenham necessidade. Exatamente. Mais uma vez, só temos a agradecer e o espaço fica aberto para quando quiser falar mais sobre dor, estamos à disposição. Eu que agradeço e o convite é sempre uma oportunidade grande de poder falar sobre o tema e ajudar as pessoas a terem conhecimento, que ninguém merece, ninguém precisa viver com dor, né? Sem dúvida. Então, existe tratamento, existe novas drogas, existe novas tecnologias, existe tratamento. A gente está com o desafio de uma sociedade igual a SBED, igual o meu agora como presidente, é construir essa ponte entre o que a gente tem de tecnologia e recurso e o paciente. Como é que a gente emenda isso, né? Que é o que a gente está tentando de alguma forma e no fim discute e cai na mesma resposta sempre. Educação. Tudo é a base de tudo, é a educação. Educação. Com certeza. Muito obrigado. Nada. E o MundoCast fica por aqui. Mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9, no Instagram, @Mundo Music 103.9, no YouTube, Mundo Music FM 103.9, e estamos também lá no Facebook. Muito obrigado e até o próximo MundoCast.